Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast para você que é fã de música eletrônica e está aqui em busca de conhecimento. A gente costuma dizer que são doses de conhecimento para ouvidos curiosos. É sempre um prazer estar aqui. Hoje eu estou arrepiado, já aviso desde já, porque mais uma vez, um dos principais pilares da construção e desenvolvimento da cultura de ouvir música eletrônica, principalmente aqui em São Paulo, mas que reverberou em todo o mundo. País da Europa e o Brasil todo, com certeza. Mas quem vai dizer isso é ele. Antes, eu quero falar para vocês que se você tem mais de 18 anos, essa vodka é para você. E se beber, não dirige. Esse é o nosso patrocinador master. Muito obrigado, Vodka Ministry. Também temos o apoio da Burger, que é o primeiro Smash Burger do Brasil, e da Vega Crypto, que é onde está a sede desse podcast. O convidado de hoje, ele influenciou muitas gerações. Ele saiu da dança de rua e entendeu que a música eletrônica era para ele. E com isso, ele, com consistência, com um bom repertório, conquistou o início dos principais after hours, principais nightclubs, festivais. Foi capa de um livro animal, tem uma foto histórica dele que você já deve ter visto. Mas vai muito além do que você vê, principalmente do que você ouve, tá? Hoje é o DJ Mau Mau. Valeu, Mau. Valeu, um prazer estar aqui, bater papo, falar de vida, de música, é sempre emocionante e gratificante. Obrigado pelo convite. Mau, não é brincadeira não, cara. Que responsa, galera. Espero que você goste desse episódio, fique conosco aqui. Maurício, eu sei que você sempre gostou de dançar. Sim. A dança sempre esteve presente. Na verdade, a música sempre esteve presente na minha vida. Eu vim de uma família da Zona Norte de São Paulo, freguesia do Ó. Sou o filho mais novo. Meu irmão colecionava discos, então eu já cresci com aquela coleção de discos do meu irmão, mexendo nos discos dele, levando bronca. E eu sempre curti muito música e dança. E aí eu fiz vários cursos de dança. Eu comecei fazendo ginástica olímpica no clube, depois eu fui para jazz, depois eu entrei na onda do break, né? Fui b-boy, dancei na São Bento, tive grupos de dança, fui coreógrafo, tive grupos que eu misturei com música eletrônica e dança. E a dança, para mim, sempre foi algo muito especial e fazia parte ali do meu dia a dia, né? Eu lembro de criança, eu com os amigos do bairro, a gente reunidos na casa de alguém, saía no passinho para depois dançar no fim de semana em algum bailinho. E assim começou a minha história com a música, né? Referências do meu irmão e da dança. Que discos que tinham nessa coleção do seu irmão e quando que você entendeu que a batida quebrada você iria para a música mais reta, mais quadrada? Eu tô falando da coleção do meu irmão, era tipo início dos anos 80, final dos anos 70, eu era criança, então era rock progressivo. Mas aí o meu irmão me apresentou a primeira trilha eletrônica da minha vida, foi meu irmão que me mostrou. Ele falou, vem aqui ouvir. Eu lembro até hoje, ele tava com uma fita cassete, não foi nem no som de casa, no carro. Ele falou, olha o que eu acabei de pegar, acho que você vai gostar. Eu era criança, era Kraftwerk. Uau. Aí eu escutei e falei, nossa, que legal, parece robô. Puta, aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que acho que mudou para sempre, assim, a história musical na minha vida, né? E aí meu irmão, assim, era basicamente rock progressivo, mas ele teve essa noção de mostrar, de abrir um pouco o leque dele e pegar o Kraftwerk, que era um pouco diferente da coleção que ele tinha, né? E aquilo para mim foi um marco, assim. O teu irmão estava à frente do tempo, hein, irmão? O meu irmão, ele sempre gostou de música, ele era bancário, mas ele tinha hobby de fazer sintetizador, caixa de som, ele construía em casa, vários equipamentos ele gostava como hobby. E ele colecionava discos assim a vida inteira. Eu cresci com uma coleção gigante do meu irmão e mexendo na coleção dele. Você lembra o nome dos grupos de dança? Lembro, o primeiro grupo que eu tive foi na época que eu dançava, que eu era b-boy, frequentei a São Bento, 24 de maio, que era reduto do pessoal do break, né? Participei de alguns grupos de dança em campeonatos que tinha em danceterias, em casa noturna. O primeiro grupo que eu tive foi o New Robots.
Esse Neil Roberts, para quem não sabe, está tendo uma exposição lá no Sesc da 24 de maio, produzida pelos Gêmeos, que conta a história do hip hop. Começou agora, esse mês, e vai até o ano que vem. Vale a pena conferir a exposição, que é legal. Tem lá um acervo gigante das músicas que marcaram a época, do pessoal do grafite, das danças, das roupas, de matérias. É uma coleção bem grande lá que eles conseguiram reunir e está lá no Sesc Pompeia. E tem eu dançando lá na exposição, um vídeo que o meu irmão gravou num concurso da Popcorn que ficava na Vila Maria. E aí na matinê eles faziam concursos, né, de dança, e aí meu grupo, o Neil Roberts, que foi o primeiro grupo que eu tive, participou desse concurso e a gente ganhou o concurso. Uau. E esse filminho tá lá na exposição. Que legal, meu. Depois do Neil Roberts, eu tive outros grupos que não foram tão relevantes. Depois de um tempo eu participei da companhia de dança da Jacy Homers, que é uma bailarina e era professora do Teatro Municipal. E aí eu participei do grupo dela, a gente rodou o Brasil fazendo espetáculo, aí já era outro estilo de dança. E depois, assim, o que teve mais relevante foi quando eu já era DJ e comecei a trabalhar no GMC, e eu montei um grupo de dança do GMC, que foi o Dance Division. E o Dance Division a gente fez várias apresentações em casas noturnas de São Paulo. Quando teve a LM Music, em 1992, foi a primeira rave oficial. Não foi a primeira rave porque já aconteceram outras festas antes, mas a oficial foi a LM Music, quando veio Mob, Alternate, Mark Camins, Soul Slinger, eu representando o Brasil, tocando como DJ, e teve também meu grupo de dança fazendo performance na LM, que era o Dance Division. Então você teve 2 shows no LM? Tive 2 shows, como DJ e como dançarino. Que demais, que demais. Eu não vou ficar muito nessa da sua dança, mas você ainda tem tempo ou ainda acompanha a cena do street dance? Não, eu gosto de acompanhar, assim, campeonatos de dança, os campeonatos da Red Bull, de b-boy, de street dance, eu gosto de ver, mas dançar mesmo já tô enferrujado. Você sabe, Mimão, é interessante como a coisa evoluiu, né? Até demais, às vezes, né? Porque hoje tem pessoas realmente que traz essa inteligência sinestésica da dança para os palcos. Sim, sim. Principalmente com esse estouro da EDM. Sim. Mas você sempre teve algo que conecta muito com a tua música. Porque quando você levanta o teu braço, ele está sempre no tempo. Eu tô sempre... Tem essa coisa da dança, né? Então, a música tem os tempos da música, as coisas que acontecem na música e comigo tá essa coisa de movimentar junto com a música, né? Eu acho que é um pouco vem da dança isso, né? De Total, reconhecer e de fazer junto ali no tempo certo, nos breaks, nas voltas do break. Acho que é uma coisa bem natural, né? Isso acaba legal, sendo né? natural mesmo. E isso é fundamental, porque o DJ que não dança a sua própria música pode duvidar, né, Mal? Tem DJs que, sei lá, cada um tem um estilo. Claro, eu não consigo ficar parado tocando. Sim, sim. Tipo, já teve palcos que eu subi que falavam, não pode, quando eu tocava muito com vinil, não pode pular muito, não pode mexer muito, porque senão vai pular o disco, né? Quando não estava bem montado. E pra ficar parado, não dá, né? Dava aquela mexidinha. De vez em quando dava uma puladinha, era eu lá fazendo um passinho, mas... Aliás, até veio, eu não sei, acho que foi a Inglaterra que inventou uns negócios que você colocava embaixo, assim, uns infláveis. Tem mas aqueles infláveis. Aquilo, né? Não deu muito certo não, mas tem outras alternativas também. Né? Esses infláveis eu até cheguei a comprar, levei para uns lugares e... sumiu, né? Eu não vi mais ninguém usando, não. Ô Mal, você citou o LM Alternate e tal... Da dança pra discotecagem, que momento que você falou assim, eu vou seguir pela música eletrônica? Em que momento você acreditou na música eletrônica e seguiu os teus primeiros passos? Bom, foi muito por eu ter frequentado Madame Satã. Eu era menor de idade, falsificava RG para ir no Madame Satã, porque foi uma época que o Jânio Quadros era prefeito de São Paulo, e ele colocou uma norma que menor não podia estar na rua depois das 22 horas. Senão a polícia levava para a delegacia e o pai tinha que buscar. Tinha isso nos anos 80. E aí eu falsificava RG com os amigos para frequentar os lugares, né? E aí no Madame Satã eu conheci o Marquinhos MS e o DJ Magal. O Marquinhos MS, para quem não sabe, já faleceu. O Magal tá aí tocando até hoje, arrebentando. E eles foram os primeiros DJs que eu realmente fiquei prestando atenção.
fora da cena do hip hop, do rap, né? Porque como eu dançava break, tinha os DJs do hip hop, que eu admirava, né? E, só que aí no Madame Satã eles tocavam o que seria o underground daquela época, né? A gente não falava música eletrônica ainda, mas tinha New Beat, que é como Front 42, tinha o Tecnopop, Depeche Mode, próprio Kraft, e que era o eletrônico da época. E no Madame Satã, eles tocavam, Marquinhos MS Magal, tocavam músicas que não tocavam em nenhum outro lugar. Eles tinham um acervo bem bacana, bem diferente do que a gente ouvia nos outros lugares. E aquilo me chamou muita atenção, e eu me aproximei deles por causa das músicas. Tocava umas músicas que ficava louco, querendo saber o que era, mas porque eu gostava, não é porque não tinha, nem era DJ ainda. E foi dessa forma que eu fui me aproximando deles, para saber qual que era aquela música que ele tocou, aquele momento. Eles te passavam? Então, o Marquinhos MS, ele foi super bacana comigo. Já de cara, assim, a gente pegou amizade, e aí ele foi falando, ó... eu falei, mas eles conseguem isso? Ele falou, tem umas lojas de disco em São Paulo, que de vez em quando chegam, mas a gente, na verdade, tem amigos, comissários de bordo, que trazem de fora. Porque é uma época que, lembrando, não tinha internet, era outro tempo, né? Para conseguir um disco era muito difícil. As lojas que tinham na época, no centro de São Paulo, era o Museu do Disco, a Bossa Nova e a Wop Bop. Tinham outras, mas essas eram as três principais que chegavam material importado. E aí o Marquinhos MS me falou, essas músicas que você está falando, tem coisas que tem lá na Bossa Nova, que tem na Wop Bop, vamos conhecer. Aí ele me levou para conhecer. Quando eu cheguei na Bossa Nova, que ficava ali na 24 de maio, no centro de São Paulo, eu cheguei lá para conhecer a loja, quem que trabalhava lá? O Mauro Borges. Ele nem era DJ ainda, ele era funcionário da loja. E aí de cara, o Mauro já foi super bacana. Olha isso aí. Eu comecei a mostrar as músicas que eu via no Madame Satã e eu comecei a comprar os discos. Porque eu gostava. Com o Mauro? Com o Mauro. O Mauro me vendeu um monte de disco da Bossa Nova. Ele, essa aqui o Marquinhos toca, ó. Aí eu olhava, ele reconhecia, porra, demais, e comprava. Fui comprando. O que aconteceu? Chegou uma hora que o Marquinhos, o MS e o Magal saíram do Madame Satã. E aí começou um revezamento de DJs lá para cobrir os dois, né? Só que ninguém estava se dando muito bem, porque nem todo mundo tinha material. Uma época que as casas compravam um pouco de disco, né? E algumas pessoas também compravam um pouco, mas cada DJ tinha um pouquinho de disco, não era fácil conseguir. E aí um dia ficou sem DJ e o dono, um dos sócios lá, o William, falou para mim, irmão, tô sabendo que você está comprando um monte de disco, vem tocar com a gente. Eu não sei tocar, não sou DJ, não. Recusei várias vezes. Aí chegou uma vez que eles ficaram desesperados. Meu, vem tocar, a gente coloca alguém para ficar com você, a gente tá precisando dos seus discos, a gente tá sabendo que você tem material, vem aí. Ele insistiu, eu aceitei e fui. Aí a primeira vez eu cheguei lá com os discos embaixo do braço, nem tinha case ainda, né? Acho que, sei lá, uns 40 discos carregando assim, sacola. Aí o Enéas Neto, o PQ, o Maurício Bonito, eles me deram um auxílio na cabine. Na verdade, eles tocaram, eu ia falando as músicas na primeira vez. E aí fui pegando um gosto, aí foram, não, vem semana que vem de novo, vem semana que vem. Quando eu vi, eu já estava de residente, aí eu fui aprendendo a tocar, e aí eu fiquei, acho que quase um ano no Madame Satã. Nessa época, eu fazia administração, fazia publicidade, que estava começando. E não via como profissão, para mim era um hobby, porque eu gostava. Nessa época eu nem imaginava que fosse virar profissão. Mas eu comecei a tocar, comecei a gostar muito, e aí eu comecei a trabalhar no Bradesco, de caixa no Bradesco, e tocava no Madame Satã à noite e Bradesco de dia. Começou a dar super certo no de DJ, eu estava odiando ser caixa do Bradesco, Imagina. Acabei trancando a faculdade, e quando eu vi, eu falei, depois de uns 4, 5 anos, tendo umas outras atividades para poder bancar os cursos, né? Mas depois de uns 4, 5 anos, eu vi que dava para viver disso, e foi aí que eu falei, não, dá para ser minha profissão, dá para viver disso. O Madame Satã foi o primeiro que falou assim, aqui está o seu cachê. Foi, que não ganhava nem para pagar o táxi para casa. Ganhava uma miséria, era muito baixo o cachê. Mas eu não estava preocupado com isso, porque eu gostava lá de estar mexendo nos discos. E você desenvolveu a inteligência da mixagem no clube? Nessa época no Madame Satã, não se mixava muito, porque o repertório era bem diferente, assim, tinha
seleção de rock de rock inglês, mais romântico, tinha seleção de punk rock, tinha seleção de música mais gótica, tinha os EBMs, então era bem variado. Então, o Marquinhos e MS Magal, por exemplo, eles mixavam quando era mais puxado pro EBM, ou então tecnopop. Mas tinha pitch e crossfader ou não? Tinha, só que era aquelas gradientes que você girava. Putz. Isso no comecinho, depois eles colocaram. E aí eu fiquei 1 ano no Madame Satã, mais entendendo a dinâmica, assim, do repertório com a pista, com o público. Mas aí eu fui vendo a necessidade de mixar, porque eu fui residente do Madame Satã no final de 86 e 87. Foi quando eu estava explodindo a acid house na Europa. E aí o Marquinhos foi um cara assim que me inspirou muito, porque ele sempre buscou a novidade. Através dele também que eu consegui entender como você tinha essa informação, né? Que não tinha internet. E aí ele falou, Mal, tudo que a gente toca aqui, tudo que a gente vai atrás do disco, a gente vê nos jornais New Music Express, Melody Maker, alguma coisa na The Face e ID, revistas inglesas. Mas ali tem muita informação do que está tocando nos clubes, o que está bombando. Aí eu comecei a assinar todas as revistas e jornais só para pegar ali uma página que estava falando do que tocava, né? E aí a informação veio dessa forma, né? Com muita pesquisa, muita dificuldade de conhecer, de conseguir material. Às vezes eu via uma música lá que estava primeiro lugar na parada na Inglaterra, eu ia conseguir o disco, sei lá, 6 meses depois, 1 ano depois. Teve disco que eu consegui 1 ano depois só. Mas foi mais ou menos por aí. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, fugi. Tá tudo certo, mano, tá tudo certo. Bom, beleza. E aí você entendeu que você poderia falar, pô, eu tenho falou da mixagem, né? Disco pode te contar só eu ia te perguntar assim, ó, teve alguém que pegou na sua mão e falou assim, eu vou te ensinar a mixar. O Marquinhos MS me deu muitos toques. Ele não chegou a me dar aula de mixagem, mas ele me dava vários toques. Por exemplo, depois do Madame Satã, o Marquinhos MS e o Magal saíram e cada um foi para um lado. O Marquinhos ele foi trabalhar num clube nos Jardins que era uma Malícia, numa casa gay que funcionava de quarta a sábado. Mas era um som extremamente pop, da época, né, que era o normal que se tocava em casa gay. Mas aí ele começou a sentir falta daquele lado dele underground que ele tocava no Madame, que lá ele não podia fazer. Aí ele convenceu as donas do clube a fazer uma noite underground nas quartas-feiras do Malícia. E aí em 88 começou as quartas do Malícia com som diferente. E foi um sucesso. E aí ele me chamou, depois que eu já estava 1 ano lá no Malícia, no Madame, em 87, em 88 ele começou essa noite, aí ele me chamou para trabalhar com ele. Falou, vem trabalhar comigo. Nessa época você não chegava já direto indo tocar nos toca-discos como DJ, você tinha que passar pela iluminação. E aí eu fui ladinho ali. Eu fui trabalhar no Malícia, eu era iluminador do Marquinhos, aí ele me deixava tocar no começo da noite, quando as pessoas estavam chegando, das 10 à meia-noite, e depois ele assumia. Delícia. Mas, foi um puta aprendizado, porque aí lá já tinha MK2, tipo, aí ele já se mixava, porque ali nas noites de quarta do Malícia foi basicamente acid house, assim, bem radical para a época, que ninguém sabia o que era aquilo, era só muito diferente para a época. E ali para mim foi uma escola. Como eu disse, o Marquinhos nunca me deu aula, mas, por exemplo, eu tocando, ele me dava os toques, cuidado aqui com o volume, vê o volume de uma para outra, tá caindo. Ele ia me dando uns toques, e aí acho que o grande aprendizado foi ali, no Malícia, com o Marquinhos me dando esses toques. Você era o primeiro a chegar nessa época? Era o primeiro a chegar. Tinha uma rotina de cabine que tinha que organizar pro DJ principal, que era o Marquinhos, né? E aí eu ficava na iluminação ali, feliz da vida, porque tava vendo... Primeiro, eu era fãzaço do Marquinhos. E ele tocando e disco recebendo o tempo todo, novidade. Eu sempre gostei muito de escutar música nova, de pesquisar coisas novas, né? E ali pra mim foi uma puta escola. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Mal, nessa época, eu imagino que falar que era DJ era uma coisa que as pessoas ficavam meio, opa, você é DJ? Era marginal. Né? Meio que assim, né? É. As pessoas mais próximas da sua vida te apoiaram?
Então, quando eu comecei a trabalhar no Madame Satã, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu comecei a frequentar a menor, mas quando eu comecei a tocar eu já tinha feito 18. E meus pais não entenderam nada. Primeiro porque eu parei de estudar, né? E aí minha mãe, isso foi a frustração da vida dela. Eles nunca me apoiaram. Logo quando eu comecei a frequentar a Madame Satã, meus pais viraram evangélicos. Aí, só de eu falar que ia num lugar que chamava Madame Satã, para ela era o fim do mundo, né? E, na verdade, meus pais nunca entenderam minha profissão, eles morreram sem entender. Depois que eu já estava fazendo sucesso, minha mãe ainda chegou para mim, quando você vai parar com isso? É mesmo? É. E quando você mostrou aquela foto histórica para ela? Ela não chegou a ver essa foto, ela morreu antes, ela faleceu antes. Mas eu já estava me sustentando com a profissão quando ela faleceu, eu já estava tocando em um monte de lugar, mas ela sempre me perguntava, quando você vai parar com isso? Quando você vai ter um trabalho sério? Ô, Mal, você acha que o fato dessa, entre aspas, aí, rejeição do suporte dos pais também foi um alavancador para você fazer dar certo? E dedicar, e focar, e falar, você... Foi, porque o que aconteceu? Eu estava trocando a noite pelo dia, eu estava trabalhando no banco de dia e nos finais de semana no Madame Satã à noite. Eu estava morando com meus pais. Quando eu completei 18 anos, aí eles ficaram muito, pressionando muito para eu parar de sair à noite, para eu parar de trabalhar com isso e voltar a estudar. E aí foi uma coisa que deu um clique em mim. Eu falei, se eu quiser continuar com isso, e quero, né, porque eu vi que era aquilo que eu queria fazer para a vida, eu falei, eu vou precisar sair de casa, porque eu não tenho apoio dos meus pais. E falo isso numa boa, sem crise, né? Aí foi quando eu saí de casa. Eu completei 18 anos, eu saí de casa, e aí é o que você falou. Eu saí de casa, meu pai não me deu nenhum apoio. Eu falei, então agora eu tenho que me virar, né? Eu acho que isso ajudou também, eu batalhar, correr atrás e tentar sobreviver com isso, né? Esse foi um grande desafio, né? Foi, muito desafio, mas, cara... Mas numa cidade como São Paulo, cara? Eu saí de casa, fui dividir apartamento com os amigos, que não tinha nada a ver com o trabalho que eu fazia, mas eram pessoas que sei lá, rolou de morar junto. E aí, cara, eu não sei se foi... Eu sou muito sortudo, eu sou muito dedicado, ou muito esforçado, porque as coisas simplesmente aconteceram. Eu nunca tive problema, assim, de dificuldade. Simplesmente foi vindo o trabalho, foi vindo propostas, eu fui aceitando e fui construindo. Olha, Mal, claro que tem... eu acho que, assim, se você me permite um comentário... Claro. É muito verdadeiro o que você entrega. Uhum. Você não tá ali... Faço de amor, cara, de coração. E aí vem o teu resultado. Se você pudesse dizer algo pro Mal dessa época, dos 18, 19, ali numa lista de quarta, para hoje, você teria feito algo diferente ou algum conselho que você... Não. Eu falaria, vai em frente, é esse o caminho. Porque eu nunca tive grandes dificuldades com a profissão, né? Eu sempre soube aproveitar as oportunidades que eu tive. E claro que teve altos e baixos na minha carreira, principalmente no começo, teve momentos bem difíceis, né? Porque a gente está falando de uma época que as pessoas não entendiam aquele tipo de música no Brasil todo, eram pouquíssimos lugares. Estou falando ainda dos anos 80, final dos anos 80, começo dos 90. Depois dos anos 90 que a coisa melhorou e que espalhou mais, porque o começo era muito específico, os lugares que você podia fazer esse som mais alternativo, porque era praticamente o mesmo tipo de música que tocava nos lugares que era música de rádio, era música depois que teve MTV, era música que tocava na MTV. Fazer um som diferente a noite inteira não era qualquer lugar que aceitava. Então, começo de carreira eram poucos as oportunidades de trabalho, né? Lugares que dava para fazer esse trabalho. E você já via que o negócio só tendia a crescer? Não imaginava, porque foi assim... Os primeiros 10 anos de carreira foi muito fechado, muito específico os lugares para tocar. Era um lugar em São Paulo que tinha 2 no máximo. Sei lá, por exemplo, no final dos anos 80, a gente tinha a Nation, que era o Mauro Borges e o Renato que tocavam. Lá era um lugar que você escutava músicas diferentes. Foi a continuação do Madame Satã, para mim foi a Nation, que eu cheguei a tocar como convidado 3 vezes só. Mas lá era o lugar que rolava esse som diferente, que rolava toda essa cultura, né, clube que começou lá, no Nation. E não tinha mais lugares. Depois teve, assim, um ou outro lugar que abriu e fazia uma proposta
tentando fazer aquilo, mas não era bem aquilo. Teve casos que tocavam um pouco desse som, mas tinha que misturar com outras seleções de música lenta, com seleção de rock, com seleção, sei lá, outro tipo de música para poder girar a noite, né? E eu sempre via aquilo como uma coisa pequena para poucas pessoas. Só depois dos anos 90, meados dos anos 90, que eu vi que o negócio começou a explodir e crescer. Se você tinha o... Aliás, a gente foi do Mauro Borges algumas vezes, um excelente, um querido, e ele também tinha essa sua inteligência de dança, de movimentos, né? Sim, sim. O Mauro Borges... Acho que era você e ele que tinha esse body moving. Boa noite, Rafinha. Que papo legal, hein? Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Mau Mau. Boa noite. Boa tarde também, ou bom dia, né? Depende do horário que você está assistindo isso. Aliás, se você está gostando desse papo com o Mau Mau, comenta aí, beleza? Ô Mau, se você tinha uma relação com o Mauro ali dos discos e tal, e ele te dava um suporte, por que você só tocou 3 vezes no Nation? Eu tinha a percepção que você tocou muito mais no Nation. Então, não, porque na época do Nation, eu estava tocando no Madame Satã e comecei a fazer matinês do US Beef Rock. E aí foi nessa época que o Nation explodiu. Então eu era residente do US Beef Rock, eu terminava de tocar e subia para o Nation para terminar a noite lá. E as noites que eu trabalhava no US Beef Rock eram as mesmas noites que rolavam na Nation, né? Então eu saía do trabalho e pegava o final da Nation. Às vezes que eu toquei como convidado foi quando eles abriram esporadicamente aos domingos, que aí eu não trabalhava. Mas é que eles eram os residentes, né? Ainda não tinha essa cultura de chamar DJs convidados, era sempre os residentes da casa, como hoje, que tem esse rodízio de DJs na mesma noite. Isso não era muito comum no final dos anos 80. Aliás, Mal, você citou uma palavra aí que realmente impulsionou muito a nossa geração ali a curtir música eletrônica e buscar música através dos DJs, que eram as matinês. Sim. Por que hoje não se fala em matinê? Pois é, né? Foi uma coisa tão forte no final dos anos 80, começo de 90, tinha matinê em tudo quanto é lugar, desde a Zona Leste aqui pro centro. Não sei, morreu, né? Não tem saudade, mais matinê. Né? Pois saudade. Vamos fazer? Tá na hora! Tá na hora! Pô, todo mundo fala de matinê e a gente veio de matinê. Todo mundo veio de matinê. E eu acho que também é um início de como você educar na música eletrônica. Pois né? é. Matinê. Exatamente. Você pode começar, porque hoje, principalmente a molecada tem acesso aí a streamings, né? Que é TikTok, Instagram, Kawaii. Então tem acesso à música, mas a diversão, o contato físico não tem, né? Faz muita falta a matinê. E precisa, como Mau Mau DJ e dançarino, então, e isso você vê como ele estava à frente do tempo, né? Sim. E hoje no TikTok as coisas são tudo é a mistura das duas coisas, né? Hoje foi pro virtual. Foi pro virtual, mas é necessário também a galera ir pro matiné. É uma introdução, né? Que aquilo já começa a base ali, educando já desde cedo. E hoje em dia não rola mais matinê. Uma ótima ideia para vocês. Ô Mal, ali do LM, foram o quê? Mais uns 4 anos, 5 anos, veio a tua residência no Tecnova, né? O LM foi em 92. Aí, depois que eu saí do US Beef Rock, eu tive a residência no Senhora Kravitz, que foi um clube também que para mim foi muito importante, foi em 92, foi na mesma época do LM. Lá eu tive, o Senhora Kravitz era eu e Renato Lopes como residentes. E depois do Madame, que tinha aquela pegada bem underground, que tinha aquele núcleo de pessoas que frequentavam, que eram formadores de opinião, que eram artistas, eram diretores de cinema, era cineasta, era pessoal da moda, pessoal da fotografia, tinha era bem rico, assim, as pessoas que iam no Madame Satã, apesar de ser aquele lugar, aquela loucura. E depois no Senhora Kravitz teve um pouco disso também, desse pessoal mais formador de opinião que começou a frequentar o Senhora Kravitz. E lá durou pouco tempo, mas para mim foi uma puta escola, porque foi o primeiro clube que eu tive total liberdade para tocar o que eu quisesse. Porque até então os outros lugares tinham um certo estilo que tinha que seguir, que era da casa, que era da noite, mas coisas que eu gostava também, claro. Mas no Senhora Kravitz foi total liberdade. E lá... Você abria e fechava? Não, eu e o Renato Lopes, a gente revezava 1 hora cada um. A noite inteira, um começava, tocava 1 hora e ia revezando.
Todas as noites Que eram demais assim. isso. E também não tinha convidado, a gente era os residentes. Depois de um tempo, o Eduardo Corelli começou a tocar com a gente também, que ele até criou o personagem Selma Self-Service. E aí ele também era DJ, então tocava eu, o Renato, e algumas noites especiais tinha o Corelli como convidado. E ali foi uma loucura, porque o promotor da casa, que era o Nenê Kravitz, ele fazia uns temas, umas noites bem diferentes, bem malucas. Ele é muito criativo. Muito criativo. Então era só diversão, cara. Tipo, chegava uma noite lá, tinha a festa da piscina, aí tinha uma piscina inflável na pista, todo mundo molhado, jogando água. Depois uma noite tinha um balanço na pista e todo mundo ficava balançando na pista. Meu, dava a impressão que o negócio ia cair, eram umas loucuras. Mas era sempre bem divertido. Ô Mal, você teve uma influência pelos discos do Mauro Borges, você também flertou ali com o Magal, Marquinhos MS me parece que foi o cara que mais pegou a tua mão ali. Sim. E o Renato Lopes foi um soco na cabeça, né? Porque ele sempre teve uma profundidade intelectual sim. muito séria, né? Sim, sim. O que você mais lembra dessa época, esse 1 hora cada um com o Renato? Foi também muito aprendizado, porque o Renato a gente sempre, a gente teve uma amizade que a gente construiu muito forte. E a gente tinha um gosto, assim, na verdade, toda essa turminha que veio do Madame Satã tinha uma sintonia musical bem forte, né? Porque tinha as mesmas referências, gostava das mesmas coisas e tal. E com o Renato também, foi uma época que a gente começou a pegar disco com o André Matalon, que ele trazia discos e vendia no apartamento dele. E aí foi quando as coisas começaram a ficar mais fáceis para conseguir os discos. Porque a gente fazia a lista e ele mandava essa lista para um distribuidor americano, que eu não lembro qual que era, e chegavam os discos mais rápido. Foi a melhor fase assim, para conseguir vinil, foi através do André Matalon. E eu e o Renato, a gente, fazia listas assim juntos e depois ficava dividindo os discos. E foi muito divertido fazer esse trabalho com o Renato. Se você sonha em ser DJ, esse papo aqui, inclusive o Mal dizendo como ele tinha o acesso a montar o repertório dele, é impressionante o quão tinha que ser bom esse repertório. Porque se ele errasse num disco, além de perder dinheiro, ele não ia funcionar na pista. Então, a importância dessa compilação de repertório, né, Mal? Não, que época boa, né, cara? Época boa e era, tipo, uma aventura sempre. Porque, por exemplo, a gente pegava a playlist de DJ que saía na revista tal. Quem que você via nessa época? Os charts, você tá falando? No começo dos anos 90, né, quando começou a aparecer Jungle, o começo do techno ali, coisas de Detroit, as coisas mais da Europa, aí eu comecei a ficar fã de alguns DJs que a gente sempre que produzia música e que a gente ouvia falar, mas não tinha esse intercâmbio de DJs como tem hoje, né, que todo final de semana tem gringo tocando aqui no Brasil, em vários lugares. E aí, por exemplo, nomes como Dave Angel, Paul Kenfold, sei lá, uma porrada. Projetos como o Sasha também, né? São nomes grandes que a gente ouvia falar, acompanhava os lançamentos e tal. E eram DJs que inspiravam a gente sempre procurava tudo que as pessoas lançavam, né, e ficava pesquisando. Mas nem sempre o que saía lá no playlist do DJ Dave Angel, por exemplo, nem sempre você via o nome das músicas, mas você não tinha como ouvir, tem esse detalhe. Então, às vezes você pegava um disco que estava, sei lá, mais tocado lá e não funcionava. E não funcionava aqui. Mas todo esse material que eu fui pegando com o decorrer da minha carreira, eu sempre aproveitei de alguma forma. Se não aproveitei quando eu comprei naquele momento, eu aproveitei ele depois numa residência mais para frente. Então, porque eram discos diferentes, específicos, né? E que de alguma forma eu aproveitei, em algum momento da carreira eu aproveitei. Nessa época aí, 92 a 95, já começavam também... Ou não, as lojas de discos na 24 de maio? Sim. Já estava começando, né? Já rolava, já. Final dos anos 80 para o começo de 90 já tinha um monte de loja. As que eu citei inicialmente foi no final
meado de 80 para final de 80. Depois, final de 80, já começou a aparecer um monte de loja ali na 24 de maio. 92, a galeria da 24 de maio, como Discomania e tudo mais, tava corredores de loja de disco, né? Vendia bastante coisa. Mas o que chegava nas lojas vinha muita coisa repetida e basicamente as coisas mais tocadas fora. Você não tinha tanta coisa assim mais pro underground, mais diferentona, que era o que eu gostava, né? De coisas mais específicas, diferentes. Não tinha tanta coisa assim, era mais as coisas que faziam sucesso mesmo. Você se lembra alguma dessas importações ou discos que você, peneirando, fez um hit na tua pista? Ah, teve vários. Teve várias algum, músicas. assim, muito icônico, assim? Teve uma música que fez história. A Érica Palomino citou isso até no livro dela, no Todo DJ Já Sambou, quando a Érica Palomino é jornalista, para quem não sabe, que tinha uma coluna na Noite Ilustrada, a Noite Ilustrada na Folha de São Paulo. O Todo DJ Já Sambou é Cláudia? Todo DJ Já Sambou é Cláudia. A Érica é Babado Forte. Desculpa. Babado Forte. Mixei aqui. Saúde, saúde. Essa aqui diz que vamos ver, né? É horário, pessoal. Estamos gravando aqui. Pode falar horário, irmão? Pode. Então, a Érica Palomino, ela tinha uma coluna que era a Noite Ilustrada na Folha de São Paulo. Fantástico. E ali ela falou de algumas coisas que aconteceram no Senhora Kravitz, ela frequentou o Senhora Kravitz. Então, por exemplo, teve uma música que foi o DSR, que é a música Babalu, da Warp Records. E virou hit no Senhora Kravitz. Na tua mão? Na minha mão. Ninguém tinha esse disco, um amigo comissário trouxe da Inglaterra logo quando foi lançado. E aí tinha uma brincadeira que eu fazia, que no comecinho da música tinha um trechinho cantando Babalu, Babalu. E aí eu pegava chiclete e ficava jogando para as pessoas. E meio que virou um hit isso. Toda vez que entrava a introdução da música, as pessoas já esperavam que eu ia jogar chiclete. Olha que sofisticado isso! E aí ficava todo mundo esperando já. Entrava, tinha umas violas, assim, umas cordas, eu não sei que instrumento que era. Mas aí as pessoas escutavam aquilo e já olhavam porque sabia que eu ia jogar chiclete. E a Érica fala disso no livro, falou disso na coluna da... De onde veio essa ideia de jogar chiclete? Cara, nessa época do Senhora Kravitz, o Zé Pedro explodiu como DJ. E o Zé Pedro fazia um monte de performance, era comum dele fazer performance, fazer brincadeiras. Ele levava ele levava objetos, ficava brincando. Até hoje ele faz isso, né? E aí, eu acho que eu me inspirei nele, de fazer performance, porque no começo de carreira eu tinha esse lado meio performático também, por causa da dança. Faz sentido. E aí eu falei, o Senhora Kravitz era uma coisa assim, tão criativa, tão livre, as pessoas vestiam de uma forma bem diferente. Foi quando começou a aparecer os clubbers, né? Com vestimenta super diferente da época, com neon, apito, o pessoal ficava com apito, brincadeira com objetos, com luzinha, com arminha. E aí acho que foi nesse contexto todo, né, de liberdade, de inovação, que eu comecei a fazer essas brincadeiras. Eu acho que foi inspirado no Zé Pedro, porque eu vi ele fazendo essas brincadeiras e eu achei bacana a maneira como ele interagia. Você estava bem confiante já, né, Mal? Porque o fato de você inserir isso na tua noite ali, você já estava assim, com a nave na mão, né? Eu acho que... Tava na sua mão a pista. Eu acho que grande parte foi porque o público me deixava bem à vontade. O público ia para o Senhora Kravitz para ouvir a mim e ao Renato Lopes, porque sabiam que a gente tocava coisas diferentes dos outros lugares. E ali de cara foi quando comecei a ter os primeiros seguidores mesmo, de ir porque sabia que a gente ia estar, de querer ouvir a gente. Foi ali que começou a ter um público seguindo mesmo o meu trabalho. E acho que por causa da recepção, a maneira como eles dançavam e reagiam às músicas, isso me deixou super à vontade, porque era sucesso total à noite, cara. Era pista cheia o tempo inteiro, gritaria o tempo inteiro. Então eu acho que isso me deixava à vontade para fazer as brincadeiras. Nessa época você estava fazendo esse 1 hora cada um, e vocês começavam a noite
mais tranquila, aquecia, esquentava, Sim. fritava? Como é que era Sim. essa dinâmica musical? Isso eu aprendi com o Marquinhos MS, porque, sei lá, as primeiras vezes que eu toquei no Madame Satã, eu já chegava lá querendo arregaçar, né? Tocando as melhores e tal. E aí o período que eu tive de residência no Malícia com o Marquinhos, como eu disse anteriormente, foi um grande aprendizado em tudo. A maneira como tocar as músicas na hora certa, o repertório crescente. A gente sempre começava, isso aprendi lá com o Marquinhos e depois eu apliquei isso no Senhora Kravitz e nos outros lugares que eu toco. De começar a música a pista com músicas mais tranquila, e esquentando, e no meio da noite bombar, e depois pro final, dependendo da situação, ir diminuindo ou não, né? Depende da situação. Ô, Mal, você acredita também que não existe música ruim, ela só foi tocada na hora errada? Não, eu acho que tem bastante música bem ruim mesmo, que é uma porcaria. O contrário, então. A música boa tocando na hora errada. Tem músicas que tem um momento certo para tocar. Eu acho que tudo depende do que está acontecendo na pista. A mesma música pode dar super bem numa noite, como pode esvaziar a outra. Eu acho que é a condução do DJ, o momento certo de tocar, que vai fazer aquilo se encaixar na noite, né? Eu acho que é a ligação que você tem com o público, de sentir o que está acontecendo e sentir a necessidade de colocar certa música ou não. E isso muda muito de pista para pista, de público, né? Eu acho que um bom DJ é aquele que consegue sentir isso, né? A hora certa de jogar as músicas. Ô, Mal, eu tive muitas noites suas, principalmente no Love Yeah Club, na noite do Tecnova. E eu queria saber como é que você se preparava para aqueles sets nas noites de sexta-feira. Tecnova? Você tinha algum ritual? Você ainda tem? Como é que é? Olha, eu na verdade não é bem um ritual, é um estilo de vida, porque eu vivo ouvindo coisas novas, pesquisando, a semana inteira em casa, ou eu estou produzindo música, ou eu estou pesquisando. E sempre foi assim. Então, durante a semana eu estou pesquisando, separando as músicas, comprando. Hoje em dia é mais fácil porque está tudo ali digital, né? Na mesma hora que você escuta, você já tem a música. E antes não era isso. Mas sempre foi assim, sempre foi através de pesquisa e depois separando. No Tecnova, a gente fez uma linha mais techno no Tecnova, né? Coisas que em outros clubes eu misturei um pouco mais estilos. No Tecnova foi bem pro techno. Tech House, um pouquinho. E era basicamente isso, era a semana inteira separando, comprando música, indo lá no André Matalon escolher os discos, depois separando para ir pro Tecnova. Eu sempre, quando montei o case, eu sempre... Você levava 2 ou um case? Teve época que eu comecei a levar 2. Justamente para ter mais opção, né? Porque hoje em dia a gente consegue colocar trocentas músicas no pendrive e antigamente com vinil já, tipo, o negócio pesa, né, pra carregar. Claro. Então... mas você sempre teve Você sempre foi sarado, né? Era fácil pra você, era bom, pô. Era 20 quilos em cada, eu acho, não era? Era por aí, pô. Até mais, dependendo até acho mais. Que era por aí. Teve uma época que eu andava 25, talvez? Teve uma época que eu andava com um case de 100 discos. E de 100 discos eu acho que chegava a pesar quase 30 quilos. 100 discos? Imagine as companhias aéreas. É aqueles quadradão. Não, nossa, teve antes de ter lançado o case com rodinha, eu viajava para a Europa, quando eu comecei a tocar bastante na Europa, eu viajava com esse case de 100, cara. Hoje eu fico pensando, eu não sei como que eu aguentava carregar. Bom ponto que você comentou, Mal. Eu me lembro que você tinha uma música de um francês que você tocava, que tinha meio que uma sirene, assim, não era uma sirene, ficava não vou cantar aqui, né? Mas enfim, é francês. Inclusive eu só descobri que música que é agora, faz uns 5, 6 anos. A tua conexão com a Europa foi via França mais, né? Inicialmente, não foi? Inicialmente foi. Minha primeira gig no exterior foi a convite do Laurent Garnier. Em 95, no Hell's Club. Olha. Laurent Garnier, um dos melhores DJs do mundo. Se você não conhece o Laurent Garnier, vai ouvir ele agora. Em 95, já estava com a residência lá no Hell's Club. Hell's Club, para quem não sabe, foi o primeiro After Hours do Brasil. Foi de 94 a 98, durou 4 anos. Em 95, eu e os amigos que estavam ali envolvidos com a organização do Hells, que era o Pio Marx, e tinham 2 amigos que eram o Vitor e o Rogério, que eles eram estilistas da marca Viron, da Viron.
E aí a gente, com essa turminha, a gente criou um fanzine que era o Subscience. Nessa época a internet ainda estava engatinhando, né? Foi o primeiro fanzine? Foi. De música eletrônica foi. E aí a gente sentiu a necessidade de passar informação, porque a gente estava num momento assim, o Hells com aquela música, aquela história toda que estava acontecendo, e não tinha informação para divulgar aquilo, para mostrar para as pessoas as músicas. A gente falou, vamos fazer um fanzine. A gente criou o fanzine, e aí, vamos lançar um fanzine, vamos trazer alguém de fora. Aí, mas quem? Pô, tá aí o Guilherme M, um amigo também DJ, ele começou a escrever cartas para a F Communication do Laurent Garnier, a gravadora, entrando em contato, querendo o disco, querendo informação, falando daqui. E aí ele ficou amigo do Laurent Garnier. E aí ele falou, vamos trazer o Laurent Garnier para tocar no Hells? Eu falei, lógico, demorou, mas só que e grana? Porque não era comum trazer DJ de fora. E aí a gente foi falar com o Ângelo, que era dono do Columbia, para trazer para o Hells. Aí o Ângelo, inicialmente, ele topou. Tá, vamos trazer. E o Laurent Garnier, cara, ele foi muito foda, porque ele não cobrou o cachê dele. Ele cobrou $1.000, que não era nada pra época, porque ele tava bombando. Ele foi capa de várias revistas em 95. Ele falou, esse não é o cachê que eu cobro, mas eu quero conhecer o Brasil. Ele gostou, porque ele pegou amizade com o Guilherme. O Guilherme falava do Hells pra ele, mandava... vou derrubar isso, peraí. E aí ele pegou a amizade e ele ficou super afim de vir para o Brasil para conhecer a cena, ele gostou do que a gente estava fazendo no Hells. E aí, tá, então vamos trazer o Laurent Garnier. Aí a gente fez uma capa desse fanzine Subscience com o Laurent Garnier para falar quem... Ninguém sabia, ninguém tinha escutado falar quem era o Laurent Garnier, né? E aí a gente fez uma matéria com ele na capa, falando quem era, o que ele fazia, o que ele tocava, do selo, papapá. As pessoas ficaram super na expectativa. O que aconteceu? 2 semanas antes do Laurent vir, já estava com passagem e tudo, o Ângelo vira pra gente, vamos cancelar o Laurent Garnier, não vai dar para trazer, eu tô com medo, vai dar prejuízo, não sei o que, eu fiz as contas aqui, não vai rolar, vai ter que cobrar muito caro para cobrir. Eu falei, não tem como desmarcar com o cara, vão queimar o filme com ele. Aí Você já tinha essa consciência? Porque, primeiro que o cara tava vindo cobrando nada, praticamente, né? E aí chegar e desmarcar, tipo, um pouquinho antes, né? Não ia nem conseguir marcar alguma coisa para cobrir, né? Aí, Ângelo, pelo amor de Deus, não teve jeito, ele falou, não vou trazer. Aí eu e os amigos, a gente juntou uma grana e bancou tudo que faltava para trazer o Laurent. Que bom. E aí a gente trouxe ele, só que ia ser só no Hells. Só que como a gente teve esse imprevisto, a gente explicou para ele, falou, você se importa de tocar em outros lugares para a gente conseguir pagar tudo e tal, porque aí a gente consegue te vender para outros lugares. Aí ele, não, tá ótimo, mas sendo no mesmo fim de semana, para não me estender, tá tudo ok. Aí o que a gente fez? A gente vendeu ele para o Latino e para Sound Factory de Pinheiros. E aí foi um combo, Hells, Latino e Sound Factory. Aí a gente conseguiu cobrir tudo e, foi um sucesso nos 3 lugares. E aí ele soube de toda essa história. Ele falou, não, vou retribuir tudo isso que vocês fizeram. Isso foi em 95? 95. Foi a primeira vez que ele veio para o Brasil. E aí ele ficou sabendo de toda a história, do meu sufoco para tentar viabilizar. Falou, obrigado. E aí depois ele me viu tocando, adorou. Aí ele falou, eu vou retribuir tudo que você passou aqui, o esforço que você fez, eu vou te levar para tocar lá na Europa. Aí ele estava fazendo a curadoria do festival Transmusicales lá na França, que é um festival que já tem há anos, continua tendo, é anual. E aí ele me levou para tocar no Transmusicales, foi a primeira ida para a Europa para tocar. Já em altíssimo nível. Já, e no line-up que eu toquei no Transmusicales, só tinha fera, cara, só tinha gente fodida, assim, na época teve Derek Carter, Neil Landstrom. Uau! Laurent Garnier. Laurent Garnier, o japonês... Japonês? Fumiya Tanaka. Sim. Teve mais que eu não estou lembrando agora. Os próprios artistas da F Communication, que é o selo dele, Lady B, não vou lembrar agora. Mas enfim, aí eu fui lá para tocar no festival, foi a minha primeira ida, né?
E aí lá no festival mesmo eu consegui fazer contatos, teve algumas pessoas que me viram tocando. Eu fui junto com um amigo, com o Alfred, que faleceu também, que era também DJ. Aliás, o Alfred filmou tudo, fez uma cobertura, tem tudo filmado. Onde tá? Tá em casa. Foi no YouTube! Tem coisa que tá no YouTube já, mas algumas coisas eu ainda não passei. Ô, Mal. E aí foi o pontapé inicial para eu começar na Europa, foi por aí. Por isso, então, que os franceses você tem uma afinidade maior, talvez, né? E aí, falando de França, depois teve um outro acontecimento também na França que foi bem legal. Depois que eu toquei lá no festival e tal, aí eu comecei a tocar também em outros países, fora a França. Mas aí teve um evento que foi foda, assim, que, porra, as coincidências da vida, né? Teve um lançamento, um vinil meu, do selo Tropic Records, que eu fiz parte e tal, que a gente misturava música eletrônica com ritmos brasileiros. Que é o M4J? O M4J e teve outros projetos também. Aí teve um dos discos que caiu na mão de um pessoal lá de uma festa chamada Open House, na França. O DJ residente era o DJ Paco. Essa música eu acho que você tocava no Lavier. Toquei, foi ele que me tem deu. A tal da sireninha. Isso, é a música que do ela Paco. fica a música inteira. Ela vai... Essa! Maurício, eu fiquei 15 anos buscando essa música. Então, é do cara que é residente dessa festa Open House. O que aconteceu? Ele comprou um disco meu, do Tropic Words. Ele amou a música, ele tocou lá nessa Open House, virou hit. E aí tinha um telefone lá de contato do estúdio da gente aqui no Brasil. E ele entrou em contato e falou, o DJ Mamal que fez esse remix aqui dessa música e tal, eu queria trazer ele para vir tocar na França. Nossa. Aí, legal, né, vamos. Aí armamos tudo e tal, fui tocar lá na Open House. Aí eu toquei na festa, eu terminei de tocar, o agente dele, que também era um dos sócios dessa festa, falou para mim, posso te agenciar aqui na Europa? Quero ser seu agente. Eu falei, não, imagina. Aí ele me contratou, aí eu fiquei de residente nessa festa Open House durante 3 anos. E fiquei rodando a Europa toda com essa festa como residente. Isso aí já começou a ser 96, 97, né? Não, isso aí já estava em 2000 e... Isso foi na época do Lavier. Já estava 2000, 2002... Eu me lembro que você, a cada 3 ou 4 meses, tinha essa Eurotrip. Eu me lembro então, disso. era essa residência que eu viajava tocando na Open House. Então você já tinha um agente internacional? Tinha, que era o Manu, que era um dos sócios dessa festa e ele também agenciava alguns DJs, tinha uma agência, né? Além da festa, tinha agência. E aí eu virei residente dessa festa e ele ficou me agenciando. E aí foram 3 anos, cara, indo e voltando, tocando em todo lugar. Foi bem cansativo, mas foi muito foda, tipo, uma experiência muito legal, porque era assim... Eu viajava para lá, ficava 1 mês, 40 dias, e era tocando de quarta a domingo, cada dia numa cidade. Era punk. Você imaginava que a música te levaria para todos esses lugares? Nunca imaginei, nunca. Começo de carreira, eu achava que era uma coisa que eu, sei lá, ia como se estivesse só tocando na casa de amigos, nunca imaginei. Eu nunca fui muito ambicioso. Você conseguia aproveitar, Mal? Você tem recordações dessas viagens? Ou era sempre muito rápido? Assim? Teve alguns momentos que eu não conseguia aproveitar nada, porque era tocar, dormir e viajar para a próxima cidade. Mas eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei da parte turística, né? De conhecer lugares, museu, exposições, os pontos turísticos, sempre gostei muito. E sempre, na medida do possível, eu fazia os passeios, ia conhecer os lugares, fiz novas amizades, fui conhecer vários selos de música espalhados pelo mundo, DJs que fiz amizade. E foi um momento muito rico, assim, me enriqueceu muito. Você se lembra de algum clube icônico dessa época que você chegou pela primeira vez? E qual foi a sensação que você teve? Vou dar exemplo, icônicos como o Fabric, o Tresor, o próprio Fabric mesmo. Primeira vez que toquei lá, pra mim, nossa senhora, né? Tipo, tava quase chorando tocando de emoção. Teve várias situações legais. Tipo, a primeira vez que eu toquei no Rex Club também, que eu via falar pra caralho. Porque quando o Lohan me levou pra tocar, ele levou pro Rex, o Lohan te levou? Pro Rex? Não, pro Rex já foi esse agente, que foi o Manu, né? Não foi o Lohan. O Lohan só me levou pro festival. Aí depois de lá, foi por outros caminhos. E a primeira vez que eu toquei no Rex, eu tipo, me beliscava, é verdade que eu tô aqui tocando. E puta pista, todo mundo... Eu me lembro quando eu cheguei na porta do Rex, eu falei, gente, não é possível que eu tô aqui, cara. E aí, você vê aquele
Rex Club na sua frente. E olha a influência O Rex Club ficou famoso no Brasil porque o Maurício investiu nisso, Rafa, nesse relacionamento de trazer o Lohan, por exemplo. Isso é muito doido. A gente teve uma época do Tecnova que a gente fez intercâmbio com o Rex Club. Vinha artistas tocar no Love e a gente ia tocar lá. Eu, a Eli, o Renato Cohen também, a gente foi com esse intercâmbio. E outra coisa bacana também, falando de França, eu tive muita conexão com a França, né, com essas coincidências. Teve um outro lance legal também. Teve um ano, que eu não lembro qual ano foi, que teve um intercâmbio Paris-São Paulo. Foi aquele ano que teve a questão cultural? O Ale Youssef... Foi 2004, Foi por aí. 2004, 2005, eu me lembro desse momento. Foi 2000 e pouco. E aí o que aconteceu? Tinha uns incentivos entre Brasil e França Cultura. Isso. Aí o Ale Youssef, ele na época era secretário de Cultura. E aí ele que armou tudo. Ele levou vários artistas do Brasil para a França e trouxe artistas da França para cá. E quando a gente foi para a França, ele levou artistas de hip hop, artistas eletrônicos, de música MPB. E aí foi uma semana inteira de homenagens lá na França. E aí eu lembro que a gente fez a gente participou, teve um caminhão da Prefeitura de São Paulo no Love Parade lá de Paris. Tem uma parada lá de Paris também. E aí eles fizeram homenagem a São Paulo. E eu fui homenageado dessa parada. Teve a parada inteira e o final da parada eu encerrei sendo homenageado. Cara, para mim isso também abriu um monte de porta também. Porque aí eu lembro que o Ale Youssef me apresentou para a multidão. DJ Mamal de São Paulo. Eu já estava tocando lá um tempo, né? Cara, aquilo eu chorei, de verdade. Eu fiquei emocionado, assim. Imagino. E aquilo também abriu muita porta. Eu imagino. Isso eu não sabia desse Love Parade na França. É um street parade, na verdade, né? É como se fosse de Berlim. É tipo a festa de rua que eles fazem. Tem anual, ainda rola lá. Ô Mal, você prefere clube ou festival? Eu prefiro o lugar que as pessoas estejam a fim de dançar. Pra mim, tanto faz, cara. O Lohan diz que o festival é difícil você criar um clima, por mais que você consiga, porque as pessoas ficam circulando. Eu acho que tem festivais com propostas diferentes, né? O que você faz no clube é diferente do que você faz num grande festival, isso sem dúvida. No clube você tem mais liberdade para explorar, para passar por caminhos diferentes, para colocar coisas que não são tão óbvias. Festival, dependendo do festival, as pessoas querem mais agitação, né? Então você tem que ter uma coisa assim mais energética, digamos assim. Uhum. Mas também depende do festival e depende da pista. Tem festival que investe nessa coisa mais underground, mais diferentona, né? Eu gosto de tocar tanto em um como o outro, porque são maneiras diferentes. No clube é legal porque você tem mais contato com as pessoas, está mais próximo da galera, né? E ficam ali também, né? E fica ali. E é o que eu falei, no clube te dá mais liberdade, mas o festival, quando o negócio acontece também, a emoção é gigante de ver aquela multidão reagindo, né? Então, eu gosto das duas coisas, né? Como eu disse, eu gosto de tocar e se as pessoas estiverem conectadas, melhor ainda. Você se adaptou bem nessas transições, Mal? Porque tinha um disco ali, depois veio o gravador de CD, agora vem aí veio o Fine Scratch, aí vem agora o Pendrive. Você sempre... Como é que foi essas transições pontuais? Eu sempre me esforcei para acompanhar, porque eu acho que senão a gente vai ficando para trás. Algumas coisas eu realmente não consegui me adaptar. Até tentei, como por exemplo tocar com Fine Scratch ou similares. Eu tentei, eu achei um saco. Mó BO, né, meu? Ficar ligado, tipo, sei lá, a terceira vez que eu tava tocando deu um pau, a música parou, aí aquilo me broxou, eu falei, não, nunca mais. Todo mundo passou isso e parou. Nunca mais. Mas eu me lembro que me esforço. Você foi resistente, assim. Você manteve a tua crença no disco até muito tempo, né? Sim, até hoje. Porque tem lugares que hoje... Só vinil. Tem lugares que... Aliás, mas até tá tendo uma volta, né, do vinil. Tem muitos lugares né? que o pessoal faz festas com DJs só tocando vinil. Que delícia, cara. Eu acho que, assim, eu sempre, começo dessa transição, tinha aqueles comentários, aquelas guerrinhas, o vinil acabou, mas, pra mim o importante é a música, né? Claro. E se você souber manipular, seja lá qual for o formato e fazer o teu trabalho, é isso que importa, o resultado ali
Tanto faz para quem tá lá na pista, você tá tocando de vinil, você tá tocando com pendrive, você tá tocando com laptop, sei lá. Claro. Eu acho que o importante é o trabalho que você faz, saber o equipamento que você tem, conhecer, né, para dominar e tirar o melhor possível. Eu tô sempre buscando estar por dentro do que está acontecendo, estar bem informado e estar indo atrás. Ô, Mal, qual foi o impacto do M4J nessa tua vida como DJ? Olha, o M4J ele começou assim com uma brincadeira, sem pretensão nenhuma, e a gente, sei lá, conseguiu coisas que eu não imaginava. Eu fiquei amigo através da cantora Laura Finocchiaro. Ela me apresentou o cara que estava produzindo os discos dela, que é o Franco Júnior. O Franco Júnior é um músico, ele é tecladista, produtor musical. Ele inicialmente era, depois a banda RPM, depois do tecladista Schiavon, quando ele saiu, o Franco Júnior que foi o cara que cobriu, ele ficou com RPM um bom tempo. E aí a Laura Finocchiaro estava produzindo umas coisas que ele me apresentou o Júnior. E aí foi o primeiro cara que eu comecei a entender como produzir a parte de estúdio, foi ele que me deu muito toque, eu aprendi muita coisa com ele. E aí a gente começou a fazer música junto. Você trazia a ideia intelectual e ele apertava o botão. E ele manipulava tudo. E com o tempo ele foi me ensinando, né? E aí ele falou de 2 outros amigos que ele também estava fazendo trabalho junto, que era o Manuel Vani e o Marcel SK. Ele falou, tem 2 amigos que estão fazendo música eletrônica também, vamos fazer uma coisa com eles? Eu falei, vamos, assim, sem nenhuma pretensão. E aí surgiu o M4J. E aí o M4J... eles queriam fazer coisas no início, sei lá, coisas que estavam ouvindo, DJs tocar. Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, que ninguém tá fazendo? Mas o quê? Sei lá, vamos pensar, vamos pesquisar. E a gente começou a pesquisar música. Aí eu acho que foi o Manuel que falou, e se a gente começar a colocar influências de coisas brasileiras, mas coisa bacana, vamos pesquisar, sei lá, o melhor da MPB, que não é tão comercial, ritmos. E aí a gente fechou o martelo e falou, não, vamos fazer M4J eletrônico com influências de músicas brasileiras. E aí a gente fez uma pesquisa grande, desde forró, macumba, baião, escola de samba, bateria. E aí começou a rolar o M4J. O que a gente fez? Tinha muitos samples autorizados ou não autorizados, ou vocês As retocavam? duas coisas. Alguns foram autorizados, outros a gente deu uma camuflada ali. Que legal! E aí o que aconteceu? A gente falou, como é uma coisa muito diferente, qual gravador vai querer lançar isso? Porque realmente não tinha nada parecido na época, ninguém tinha feito isso ainda. Tinha, sei lá, na época, Capricórnio, 20 Hz, que é uns alemães, eles tinham feito uma bateria de escola de samba com eletrônico, né? Mas basicamente era isso. E aí a gente falou, então vamos criar nosso próprio selo, que foi o Tropic Records, para lançar esses discos. A gente fez o Tropic Records, prensado na Inglaterra, distribuído na Inglaterra, vinham poucas cópias para o Brasil. Aqui no Brasil ninguém entendeu direito no começo. Saiu primeiro lá? Antes da Trama? Antes da Trama. Caramba, eu não sabia. O primeiro single do Tropic Records, o primeiro single do Tropic Records caiu na mão do Carl Cox. O primeiro artista que o Carl Cox tocou foi uma música minha que saiu no Tropic Records, que era DJ Mamal, This is Tropic. E aí o Carl Cox tocou, cara, aí explodiu. Ele tocou, botou num set dele que saiu na Mixmag, teve uma gravação ao vivo dele tocando em Ibiza, no Space de Ibiza, e a gravação do set saiu depois na Mixmag de graça na revista. Aqueles CDs mixados e tal. Putz, isso é muito legal. E aí ele colocou a minha música, Mamal This is Tropic, no CD que saiu. Depois disso, explodiu. Foi o primeiro single da Tropic ou a Tropic já tinha um catálogo? Não, esse foi o primeiro single, o que ele colocou foi o primeiro. Nossa, que legal. Foi o número 1. E aí depois a Tropic lançou 15 discos, eu acho, e aí depois eu caí fora. E
E aí depois que o Cococos tocou e teve essa repercussão toda, cara, aí explodiu. A gente foi chamado para tocar em vários festivais fora, a gente tocou Como é que chegou na trama, Mal? Porque é muito icônico aquele disco, o álbum Verde, né? Verde. Aquele álbum é muito icônico pro Brasil. Aliás, se você quer realmente falar de música eletrônica do Brasil, você tem que ouvir esse álbum com a participação do Mau Mau. E como é que chegou na trama? Você se lembra? Lembro. É o seguinte, o Bruno E, que ele criou um subselo da trama, que era o Samba Louco. E o Bruno E, a gente chegou a fazer uns trabalhos junto, assim, de produção. A gente produziu uns trip hop junto. O Bruno E lançou um álbum, foi o primeiro álbum de trip hop do Brasil. E aí ele me convidou para fazer uma música com ele. A gente fez uma música em parceria e lançou nesse álbum aí de trip hop, que era um subselo da trama. Depois, com o tempo, que o M4J já começou a fazer mais sucesso, a gente começou a tocar fora, a gente foi fazer apresentações fora do Brasil com o M4J. E um dos integrantes, o Manuel, ele era super amigo do Miranda. E o Miranda que faleceu já, né? E o Miranda que levava os artistas para a trama. E aí foi a convite do Miranda. Um dia a gente lá no estúdio fazendo som e tal, o Miranda apareceu no som para conversar com o Manuel. Aí ele ficou ouvindo nossas músicas. Meu, diferente isso, vamos lançar isso. A gente está lançando aqui no nosso próprio selo. Não, vamos lançar na trama. Tá bom, vamos. Aí a gente fechou um contrato de 3 álbuns, sendo que a gente só lançou 2 e depois quebrou o contrato. Foi através do Miranda. Deu uma grana, Mal? Deu uma grana, cara. Pra época, assim, foi bem bacana. Não só pela grana... E deu muita mídia, né? Deu muita mídia, porque a gente depois fez videoclipe, passou na MTV, a gente concorreu na MTV. Foi bem bacana, assim, a trama, na época, né, ela conseguiu um efeito bem bacana, porque... eu lembro que saiu o M4J, saiu depois o Ramilson Maia. O Ramilson Maia teve um disco icônico também do Patife. Do Patife. Pô, foi muito legal. Eles começaram a lançar vários artistas e coisas que abriu bacana, assim. Ô Mal, você que viu tudo isso, cara, você tá feliz no momento atual? Sempre tô feliz. Você é otimista? Eu sou otimista, que bom, e sou pé no chão e sou bem o momento. Eu não sou saudosista, por exemplo. Eu vejo muita gente falando, bom era aquela época de sei lá o quê. Porque hoje em dia não é mais igual. Eu não, hoje em dia tá legal pra caralho. Eu gosto do momento, de viver o momento. Claro, com um pezinho olhando no futuro, me precavendo com algumas coisas importantes, com memórias do passado, mas não aquela coisa, o que ficou lá atrás era melhor do que hoje. Não, porra, hoje tem coisa legal pra caralho. Eu continuo... Tem, né? Só pesquisar, né? Aliás, tem muito mais do que antes. Antes você não tinha muita opção. Era sempre os mesmos lugares. Hoje em dia, cara, um fim de semana, tem um monte de coisa acontecendo. Eu tô falando de São Paulo. Eu sei que Brasil tem lugares que não é assim. Mas São Paulo você tem muita opção. No mesmo dia, você pode ir mais de uma festa e todos os lugares estão legais, cheio. Sei lá, acho que dá para escolher o estilo de música que você quer ouvir, dá para escolher os DJs, se você quer house, se você quer techno, se você quer progressivo. Tá rolando alguma coisa em algum lugar. Ô Mal, você tá vendo os jovens presentes nessas festas? Aquela galerinha mais jovem ainda, ou você tá vendo um público mais maduro? São lugares bem diversificados. Tem lugares que eu toco que é bem garotada, que eu não conheço ninguém. Tem lugar que tem uma mistura. Tem lugar que é um pessoal mais adulto. Tem vários tipos de festa. Tem público para todos os gostos. Como é que é o teu rider, DJ Mau Mau? Como é que é o teu rider? O que você pede ali para você ficar confortável e dar start e aceitar o teu show? Água. Água? Eu não bebo. CDJ ou vinil, depende da estrutura do lugar? Na verdade, isso não é uma exigência. Se tiver... na verdade, é meio padrão o CDJ e o mixer, né? Para quase todos os lugares. E tem lugares que eu até comentei que as pessoas querem que toque com vinil. Então, quando pedem, eu falo, ok, levo vinil. Tá, então duas MK com qual mixer? Cara, eu não tenho preferência. Não? Se tiver um Alien Hit, eu toco. Se tiver um Nomark qualquer, se tiver uma Technics qualquer modelo, qualquer coisa. Se você fosse montar um clube, qual seria o teu setup que você adora? Não tenho preferido. Tô falando sério. Não, o Allen Riff pro Pioneer muda muito. O Allen Riff pro... Mas eu gosto tanto de um como o outro. Na verdade, eu gosto de usar o que tem. O que tem, eu consigo me virar ali. Qual que tem na sua casa? Eu tenho o Allen Riff. Então você primeiro Allen Riff, descobrir.
DJ só prefere tocar, não prefere equipamento. Não, então, na verdade eu me adapto com o equipamento que tiver. Se tiver que tocar com vinil, eu toco. Se tiver que tocar com pendrive, eu toco. Se tiver 2 microsystem, você toca também? E me toca também. Ó, me viro, viu? Ó, começo de carreira eu já mixei com fita cassete. Então, é DJ, cara, se vira. Ô Mal, você fomentou muito a música eletrônica feita no Brasil. E o momento atual de produção musical do Brasil, você teria algum um ou dois produtores? Ah, cara, tem vários. Tem uma galera nova mandando muito. Tem muita gente bacana construindo. É muita responsa falar um ou você falaria alguém assim? Ah, posso falar vários. Por exemplo, no lado mais house, o pessoal a dupla do Full Gas, eu acho bem bacana. Eu tenho tocado bastante produção deles. O Cair, eu acho um cara bem bacana, também produz um house bacana. Puta, tem uma galera... eu comecei a descobrir que tem um pessoal que eu já tocava e eu não sabia que era brasileiro. É mesmo? Tipo, depois que fui descobrir que eu falei, pô, isso aqui é brasileiro, eu não sabia, que às vezes tem um nome gringo. E aí, sei lá, pegava nas minhas pesquisas de algum site, de algum lugar... E depois eu fui ver que era brasileiro. Mas tem um monte de gente fazendo música boa. Se tiver um cara legal aqui que produz house techno, drum and bass, o que seja, ele pode mandar pra você? Sim, por favor. Eu adoro tocar coisas de brasileiro. Qual a melhor forma do DJ Mamal ouvir as tracks? Pode mandar no meu e-mail ou mandar um link no Instagram? No Instagram, ou e-mail djmamal@terra.com.br, ou me procurar no Instagram, no Facebook, no TikTok, qualquer lugar lá eu tô como DJ Mamal. Que demais isso, hein, Rafa? Mas de produção, né, só pra citar, é um cara que eu sempre admirei a produção e não vou falar que eu toquei todas as músicas que ele já produziu, mas uma boa parte já toquei. É o Renato Cohen, um cara que eu sempre admirei as músicas dele e continuo tocando os sons dele. Aliás, ele tá com um label novo, né? Tá com um label novo. Não tão novo, mas assim, é novo, né? Tem 2 anos, eu acho, talvez. Que é junto com o Fernando Moreno, que é o proprietário da agência Smart Beats, que eu faço parte. Sim. E... Aliás, um abraço, Fê. Um beijo pra você. O selo deles é o Massa Records. Massa Records, isso aí. E, pô, eu toco quase tudo lá que lançou pelo Massa Records. Eu gosto de dar força. Só para completar, tem 2 garotas também, um casal que eu, acho fantástico. Além de elas serem, tá dentro aí dos novos talentos, estão bombando agora, From House to Disco, a dupla das garotas que, elas mandam muito como DJ e estão produzindo música bem legais. É de um tempo já, né? From House to Disco. Elas já estão um tempinho aí, mas elas estão fazendo um puta sucesso agora. De produção. De produção. Elas estão produzindo e tocando. Eu conheço o From House to Disco como DJ. Com produção, não. Elas estão produzindo... Que legal, irmão. Muito bacana. Tem umas 2 músicas delas que eu tenho tocado que já virou hit, já. Eu sou muito fã daquele teu single Space. É o Space que se fala? Space Funk? Space Funk. Space Funk. Nossa. Space Funk foi o primeiro do meu selo, do M2. Esse disco. Naquele momento que a gente viveu aí, que tava todo mundo em casa. Teve até videoclipe desse. Eu organizei meus discos no Discogs. Quando chegava esse disco, eu falava, meu Deus, que saudade. E esse disco aí no Discogs virou raridade, cara. Teve uns momentos ali que ficou caro pra caramba. Aliás, podia ter trago pra você assinar. A próxima oportunidade. Ô, Mal, o que mais te orgulha de olhar essa história toda? Você falou que não é saudosista e tal, mas você sabe que você faz muito pela música, né? Teve momentos na minha carreira que são inesquecíveis, assim, principalmente pelas parcerias, pelas coisas inusitadas que eu fiz, que eu não chegaria se não fosse a música. Sei lá, ter convidado instrumentistas, artistas renomados da música para fazer parceria, isso aí para mim foi bem bacana. Tem um momento muito especial na minha vida que, cara, às vezes só de lembrar eu já fico emocionado. Quando teve comemoração de 10 anos da Noite Ilustrada, a coluna da Érica Palomino, ela fez uma festa de 10 anos lá no Teatro Municipal. E aí teve shows, uma premiação e tal. E ela armou de eu fazer ela armou de fazer uma parceria com um artista chamado Noite Ilustrada, que foi... Noite Ilustrada é um sambista do Rio de Janeiro, que foi a inspiração para ela colocar o nome da coluna dela de Noite Ilustrada.
E aí ela armou de ele fazer um show comigo, eu tocando e ele cantando uma música dele. Cara, isso pra mim foi, assim, de arrepiar, sério, Onde no foi? Teatro Municipal. No Teatro Municipal. No Teatro Municipal. Uau. Tem no YouTube, é só procurar lá, Noite Ilustrada DJ Mau Mau. E o que aconteceu? Quando ela convidou ele para tocar, ele já estava bem idoso, ele estava com mais de 80 anos. E ele não estava mais fazendo show, estava com problema de saúde. E aí ele topou fazer o lance, né? Cara, um senhor, assim, de idade, ele estava fragilizado. Passei uma tarde com ele, conversando, entendendo como que a gente podia fazer o lance junto. Meu, um amor de pessoa. E aí ele estava parado já há muitos anos, ele nunca mais tinha feito nada, né? Que ele já tinha se afastado. E ele ficou super emocionado de terem chamado ele, de se apresentar no Teatro Municipal, de fazer esse trabalho. Meu, foi perfeito, assim. Como é que foi isso daí? Ele no mesmo palco que o Ti, no mesmo palco, você nos toca-discos e ele no instrumento. Eu soltei as bases com discos e tinha um sintetizador também que eu soltava algumas coisas, ele cantando, e depois de um certo momento da apresentação entravam umas pessoas de bateria de escola de samba completando. Nossa, cara. E isso foi no Teatro Municipal. Cara, dá uma procurada depois, porque realmente é muito foda. E aí... Isso aí foi para celebrar os 10 anos de Noite Ilustrada. Ou seja, isso aí foi o quê? 2010? Acho que foi um pouco antes, porque a Noite Ilustrada começou... foi 2000 alguma coisa, eu não vou saber falar exatamente o ano. Pô, queria estar nesse mailing aí, Érica Palomino. E aí o que aconteceu? Sou fã da Érica. Aí o que aconteceu? Ele ficou super emocionado com a apresentação, agradecer pra caramba, que ele nunca mais tinha feito nada, foi um sucesso. Cara, algumas semanas depois ele faleceu. Foi a última apresentação dele. Caramba. Eu falei, porra, meu, que demais ter tirado esse cara pra fechar isso. Você tem o registro mais recente dele, né? Sim. A última apresentação dele foi lá no Teatro Municipal comigo. Pra quem não sabe, Noite Ilustrada aqui em São Paulo foi um principal veículo aí que abriu porta pra cultura, pra arte, pra música, principalmente eletrônica. Temos até um túnel ali, né, Mal? Noite Ilustrada e tal. Sim. Meu Deus. Ô, Mal, você tá com fome? Tá começando a usar. Tá começando, né? Você pediu Green One. Chegou o momento Booger, Rafael. Sim. Ô, Rafael, você tá meio quieto hoje? Estou quieto porque eu estou tomando essa aula de fresco sonoro. Uma aula ou uma dose? Uma dose de conhecimento. Estou tomando essa dose de conhecimento com o DJ Mau Mau. Com essas histórias muito bacanas. Que voz sexy hoje. Você tá realmente em transe aí, né? Galera, o Booger é nosso apoiador, foi nosso primeiro apoiador, é o primeiro Smash Burger do Brasil, tem mais de 40 restaurantes. Se você não conhece, vai no Instagram ou no website. O Mau Mau escolheu o Green One e tem vários lanches lá maravilhosos. Não sei se o Mal vai querer comer agora, de toda forma, eu vou entregar o lanche pra ele e também vou pôr uma batatinha aqui, não sei se ele come fritura e tal, porque o Mal sempre cuidou muito bem do corpo, mas é isso. Conheçam a Booger e deixa o feedback aí. Aí posso falar mais um momento bacana também? Claro. Eu contei esse do Noite Ilustrada e um outro momento que eu achei foda. Olha. Qual outro momento? Foi a primeira fusão de música eletrônica com o Carnaval de Salvador. Com a convite da Daniela Mercury. Foi a primeira. Maurício. Essa história eu queria muito saber. Então, a Daniela Mercury, ela foi pro Love Parade de Berlim. Ficou encantada com aquilo, com a coisa da música eletrônica. Ela foi o contato ali que ela teve, que mexeu com ela. Ela voltou pro Brasil falando que queria fazer alguma coisa lá no carnaval. A Daniela Mercury foi pro Love Parade? Foi. Foi daí que veio essa vontade? Foi. Foi isso mesmo. Não sabia disso, cara. O namorado que ela tava na época gostava já de música eletrônica, já tinha ido em outras e levou ela para conhecer. E ela voltou pro Brasil super afim de fazer alguma coisa com música eletrônica. E aí ela, acho que tinha já produzido alguma coisa com o Dudu Marotti, produtor musical, né? Maravilhoso. Aí o que aconteceu? Ela falou pro Dudu disso tudo, falou, Dudu, tô querendo fazer alguma coisa, me ajuda. Na época, tinha explodido o M4J, ela falou, tem um DJ que é o Mau Mau, que ele faz um lance já de música eletrônica misturando ritmo brasileiro, você não quer conversar com ele? Aí ele fez a ponte. Aí ela falou, Mau Mau, vamos fazer trio elétrico, você tocando, eu canto em cima, pode tocar o que quiser,
Falei, tá, vamos. Aí fui lá pro Salvador, a gente fez uns ensaios, conversou e tal, e a gente fez o primeiro carnaval eletrônico. Cara, foi uma experiência surreal, porque, primeiro, lembrando que foi o primeiro, ninguém tinha escutado música eletrônica no carnaval. E foi uma mistura de sensações, porque teve gente que odiou, teve gente que amou. A gente nutriu com toca-disco, eu tocando, fazendo um repertório eletrônico, a Daniela cantando em cima e o Dudu Marotti modulando a voz dela, botando efeito tudo ao vivo. E meio performance freestyle. Você tava em cima do caminhão dela, com aquela mar de pessoas. O que você escolheu de beats ali? Você pegou uns vinis ali e tal, mais limpos pra ela? Como é que foi? Sim, mais groove não peguei nenhuma música com vocal, só instrumental mesmo. Mais beats, desculpa. Mais os loops sem voz nenhuma, músicas instrumentais, para ela poder cantar em cima. E peguei coisas bem animadas, com bastante bateria. Toquei bastante coisa do M4J, porque já tinha essa coisa de bateria, né, de escola de samba junto com eletrônico. E ela cantando em cima, ela improvisando. O tempo inteiro ela ficou improvisando. E o Dudu Marotti modulando a voz dela, botando efeito na hora, fazendo umas coisas malucas. Foi quanto tempo essa apresentação de vocês, irmão? Porque eu sempre ouvi falar essa apresentação. Olha, mas demorou uns 40 minutos, porque a gente, Nossa, a gente fez o percurso inteiro lá de Salvador. Nossa, cara. E aí o que aconteceu? As pessoas iam reagindo, cada esquina era uma reação diferente, era a gente gritando, teve gente que vaiou, ficou vaiando, teve gente que jogou coisa. E foi bem bacana, que teve uma hora assim que o caminhão parou e um monte de gente começou a vaiar. E aí a Daniela, deu um show, assim, que ela falou, gente, carnaval é brincadeira, é liberdade, vocês estão aí vestido de mulher, vestido de padre, vestido de freira, é brincadeira, isso aqui nunca existia, é um presente para vocês. É liberdade, a gente faz o que quer, a gente está brincando. E não gostou? Tem o carnaval tradicional, ó, o próximo caminhão e vai tocar o que vocês querem. Aí todo mundo. Aí o pessoal que estava vaiando começou a bater palma. E, cara, e depois dessa primeira, falei, nossa, será que ela vai querer fazer de novo? Não parou até hoje, né? Virou comum. Aí depois, todos os anos teve. Eu fico imaginando a Daniela, assim, lembrando da experiência que ela teve em Berlim. E ela impondo isso lá, apresentando essa possibilidade lá, né? Foi guerreira, né? Muito. Ela abriu portas ali, porque ninguém teve essa coragem que ela teve. E deu super certo, até hoje tem, né? Hoje em dia virou comum eletrônico lá no meio. E eu fico imaginando você também, a galera ali e tal, né? Não, foi demais, porque ao mesmo tempo... Por que você chamou o Dudu Marotti para o Carnaval de Salvador com a Daniela Mercury? Não, então, na verdade, não foi eu que chamei, foi ela. Porque ela foi pelo Dudu. A ideia toda, ela não sabia o que fazer. Ela foi conversar com o Dudu, porque ela já tinha feito trabalhos com o Dudu. Entendi. E aí o Dudu que falou, chama o Mal e tal. Entendi. E aí, quando a gente fez a reunião toda, o Dudu meio que ficou organizando a parada, meio que técnico ali... É ele que deu o caminho, né? Ele foi só na voz dela ou também fez algumas coisas? Não, só na voz. Ele ficou responsável só pela voz. Porque eu soltava as bases, ela cantava e ele ia brincando. Nossa, ele te deu total liberdade, hein? Total liberdade. Porque o Dudu poderia também fazer alguns loops, alguns grooves, né? Não rolou isso. Ele só ficou na voz dela mesmo. Você já pensou em fazer disso uma track ou não chegou nesse... Não rolou esse momento assim, então? Eu fiz um remix pra ela. Teve um disco, um álbum dela que foi de remix. Que ela chamou, tem remix meu, do Anderson Noyes, e tem do Ramilson. Não lembro se o Patife também. Bom, faz uma cota isso, né? Foi logo depois do... Ela fez um álbum de remix. Ela convidou alguns DJs e eu fui um deles. E a gente tentou fazer umas outras coisas depois, mas aí acabou não batendo a agenda dela com a minha, acabou ficando por isso mesmo. A música eletrônica hoje ainda tem alguma resistência no Brasil? Acho que não, né? Virou tão comum, né? O que tem, às vezes, é estilo de festa que é determinado... que tem um estilo predominante, tipo uma festa de house, então você não vai poder chegar lá tocando tecneira, né, que aí as pessoas vão estranhar. Só nesse sentido mesmo, mas é só saber onde você tá pisando, né. Já pensou em mudar alguma coisa na sua carreira? Algum caminho diferente? Morar fora do Brasil? Eu já tive a oportunidade de morar fora por algumas vezes, mas eu nunca quis. Eu gosto sempre de manter a base aqui, viajar...
Na época que eu tive a residência na França, eles falaram para eu morar lá, ficaria mais fácil e eu não quis. Preferia ficar indo e voltando mesmo. Na minha carreira, o que eu sempre gosto de convidar pessoas para fazer parcerias. E eu acho que isso é uma coisa que eu vou continuar. Já convidei desde músicos para tocar instrumentos em estúdio ou em apresentação ao vivo, como os remixes que eu já fiz para artistas, por exemplo, fiz remix para o Roberto Carlos, para Rita Lee, para Marina Lima. Meu Deus, hein, Rafael? Só ídolo brasileiro. E isso é uma coisa... Nossa, deu um... Saúde, Mal. Gasguei. Tá na hora de fazer um brinde. Tem que engasgar. Só coisa grande desse naipe. Saúde, Mal. Obrigado por Gasguei estar aqui, com viu, nada, Maurício? né? Não tava comendo nada. Que prazer ter-o aqui, Maurício. Prazer é todo meu. Espero que consiga descer esse drink aí. Se você chegou até aqui, estar aqui com o Mal é um grande privilégio para você, para nós, para todos nós. A história vem dos anos 80. Então, comenta aí o que você está achando desse episódio. Então, o que eu gostaria de ainda fazer é continuar nesse caminho, convidar pessoas que eu ainda não tive contato. Eu gosto sempre de agregar, sempre de compartilhar e fazer parcerias. E, Mal, eu tenho uma questão. A gente vê Bom apetite, Mal. Bom apetite. toda a nossa conversa, esse mapeamento de, tipo assim, de como essa conexão da música eletrônica chega no Brasil, como ela não é uma coisa cultural nossa, e é uma coisa que a gente importou e colocou Sim. do nosso jeito aqui no Brasil e introduziu como hoje fazendo parte da nossa história da música, a música eletrônica brasileira que a gente Sim. tem. E pelo que eu vi na conversa, você foi dessas pontes da França com o Brasil, né? De muitas coisas francesas vindo de lá. Então, vamos dizer assim, que a grande influência da música eletrônica francesa, uma boa parte, chegou graças às suas mãos, né? Isso é interessantíssimo de saber, de mapear isso no Brasil, né? Sim, sim. Teve vários artistas que, depois da conexão que eu fiz com o Laurent Garnier, praticamente todos os artistas que lançavam pela gravadora dele, eu comecei a tocar aqui. Teve muitos artistas que as pessoas não conheciam e passaram a conhecer. E teve esse intercâmbio também, né? Teve alguns selos, tem um pessoal também, já é um outro núcleo, chama B-Tracks. Eles tinham uma loja de disco em Paris, um selo de festa, que eu participei muito com eles. Eu toquei em algumas festas e lancei várias músicas minhas pelo selo deles. E eles vieram para o Brasil. Eu e uns amigos, a gente trouxe o Ben Man para cá para o Brasil. Teve essa conexão, ele tocou em vários lugares. No fim, depois ele acabou casando com uma brasileira, aprendeu a falar português. Então teve essa parceria bem legal com esse pessoal da B-Tracks. E é interessante também que o background da música eletrônica francesa também começou na disco music francesa, né, cara? Sim. Tem muitos artistas franceses que lançaram muita coisa, né? E conhecidos e bacana, né? E teve também um boom também do house francês, bem específico, aqui, assim, com estilo que também produziu artistas incríveis, né? Desde os mais pops, como Daft Punk, como menos conhecidos, mas teve um estilo, né, do house francês que ficou bem específico, assim. Isso foi muito interessante, que foi coisa que muita gente acompanhou depois disso. Sim, né? sim. É muito louco. E a gente tem essa ligação, né, Michel? A minha conexão com o Rafa veio pelo Daft Punk. Ah, é? Mal, qual o conselho mais valioso que você recebeu na sua jornada? Será que eu lembro qual foi o mais valioso? Posso lembrar de alguns. Eu acho Pode ser alguns. Bom, o Marquinhos MS lá atrás me deu vários conselhos, me abriu portas, me direcionou, me mostrou o caminho, né? Mas eu acho que o Fernando Moreno, da agência Smart Beats também, ele teve muita coisa também que ele me direcionou, abriu o olho para algumas coisas, foi atrás de algumas parcerias, de conquistas. Sei, eu não lembro nada específico. Aliás, assim. Mal, você é o artista brasileiro mais longevo com o mesmo booker, né? Mesmo agente de shows, né? Eu acredito que sim. Eu Você só passei por 2 agências a minha vida inteira. Não, minto. Vamos lá.
Teve a agência do GMC Brasil, no final dos anos 80, antes dos anos, acho que foi 89, por aí o GMC Brasil abriu uma agência. Foi a primeira agência que eu entrei, que eu participei. Só que não foi muito pra frente, durou pouco tempo. Depois eu lancei álbuns pela Fields do Iraí Campos. Aí teve uma época que o Iraí estava me agenciando, mas não era uma agência, ele mesmo agenciava alguns artistas da... Não sabia disso? Quando eu lancei... Minha primeira compilação que eu lancei, Mamau Alive, pela Fields, aí eu rodei várias cidades e o Iraí que agenciava, me colocava pra tocar. E aí depois... Que legal saber isso, mano. O Paulinho abriu a Hipno. E aí ele abriu a Hipno comigo, só tinha eu, o Mark, o Noise e mais um DJ que eu não tô... Quem que era? Eu, o Mark, o Noise... mais um DJ que eu não tô lembrando que era. Ele começou a Hipno assim. E aí eu fiquei bastante tempo na Hipno, até que o Renato Lopes e o Fernando Moreno abriram a Smart Biz. O Renato Lopes era sócio da Smart Biz. E aí quando abriu a Smart Biz, eu já passei para a Smart Biz e não saí nunca mais. Acho que a Smart Biz já deve ter feito 30 anos, eu acho. Isso aí deve ter sido 98, 99 ali. Por aí. Aparentemente a do Paulo foi 97, 98. Foi aí. Foi. E a Smart Biz veio logo ali junto. Eu saí da Hipno e já fui pra Smart Biz e tô lá até hoje. Nunca pensei em sair, porque sempre tive uma conexão muito forte com o Fernando, com o Renato. Ô, Mal, aproveitando esse momento, que dica você daria pra esses novos bookers aí que queiram formar talentos e vender shows e representá-los? Porque você tem uma história, acho que é o DJ mais fiel ao seu agente de shows. Hoje em dia tem vários caminhos para ser seguido, né? Porque o mercado tem um leque gigante que antigamente não tinha. Porque hoje a gente não busca a agência não busca DJ só para festa, né? Busca para evento, para fazer trilha sonora, para um bar, para comercial, para trilha, de desfile. Tem uma vastidão, né, de caminhos para ser seguido. Eu acho que o principal do booker é justamente ver qual o segmento que ele quer pegar. Se é focar para festival e clube, se é focar para outro estilo de meio que tem DJ tocando. Então, eu acho que o principal é focar no qual o caminho que ele quer, qual o mercado, qual vai ser o cliente dele. E aí, tudo tem que ter uma conexão, né? O estilo de DJ que você vai contratar para a tua agência tem que ser aquele que vá atender o nicho que você quer pegar. Então, acho que o principal é você saber qual é o público que você quer atingir para saber o tipo de DJ que você vai trabalhar para atingir aquilo. Muito bom, Mal. E na relação artista-booker, ou manager, como você quiser chamar? Eu acho que é um pouco mais complicado porque cada artista tem um temperamento diferente, né? Eu acho que o booker tem que saber lidar com isso. Tem os DJs que são mais profissionais, tem aqueles que sobe um pouco, vira estrela, você tem que lidar com ego. Mas eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, de DJ, de booker. Eu acho que o principal é você ter essa conexão e saber, né, o que você pode extrair do artista. Eu tô querendo derrubar alguma coisa. Essa é sua, Mal. já pode. Você gosta de vodka? Eu não bebo. Por isso. Você disse uma coisa importante, Mal. Cada artista é um artista, cara. Cada artista tem um temperamento diferente, tem uma maneira de trabalhar diferente. E não tem dois iguais, cara. Não, Tem que ser mesmo. Bom, a gente tá chegando meio que na finaleira aqui, Mal. Mas eu queria fazer mais algumas perguntinhas. Tá com tempo aí? À vontade, tô de boa. Então cheers again. Saúde novamente. Saúde. Mal, esse episódio vai ao ar em setembro. Tá? Aí no final, se você quiser falar de alguma residência, pra gente juntar todo mundo e ir lá curtir, né, mano? Né, Rafael? Com certeza. Nossa, até, ó. Tá mais leve o... Eu falo agora ou falo depois? Não entendi.
A gente fala daqui a pouco. Ah, tá. Eu tô tentando treinar esse Rafael, porque ele às vezes tá com o microfone, às vezes não. Aí dá esse gap. Mal, essa pergunta aqui, cara, eu sei que... Sei, mas assim... Não sei. Você vê alguma projeção de futuro para que caminho a música eletrônica vai, em termos de eventos, de festas, de clubes, próximo ano ou 2 anos e tal? Cara, não vejo. É uma coisa assim que eu nunca consegui enxergar isso, mesmo lá atrás, porque é tão dinâmico. Pode ir para qualquer lado, pode acontecer de tudo. Como é que você vê esse pessoal aí europeu fazendo os coffee shops? Eu acho bacana, eu acho válido. Qualquer coisa que tenha... Qualquer iniciativa, qualquer estilo, qualquer lugar, qualquer espaço, qualquer intenção, eu acho válido. Eu acho que a música eletrônica sempre foi dinâmica, né? Sempre na maneira de se produzir, ela está sempre mudando porque os equipamentos vão evoluindo, vão aparecendo formas novas de trabalhar. Assim como também a maneira de fazer festa... festa em clube, festa fora de clube, em lugares alternativos, em cafés, em restaurante, em bar. Eu acho que a gente tem que explorar tudo que é possível explorar. Eu sou super a favor de novas maneiras de curtir, de explorar, de trabalhar. Nunca tive preconceito ou nariz torcido por um determinado segmento ou determinada forma de fazer isso. Eu acho válido, eu acho que é importante justamente você inovar e ir atrás de coisas novas. Muito bom. Tem alguma colaboração ou projeto atual que o Mamal pretende fazer em 2025, ou já está fazendo? Eu tenho alguns projetos que estão em andamento já, posso citar algum deles. Eu tenho um coletivo que é o Gangue, que sou eu, Rock Castro e a Glócia Mais Mais. É uma festa itinerante que a gente faz em vários espaços. A gente vai comemorar agora 8 anos desse projeto no mês que vem no Lote São Paulo. Esse projeto é um projeto que a gente toca música mais techno, misturado um pouco com tech house. Ele é um pouquinho mais voltado para o techno e breakbeats e eletro. Aí tem um outro projeto que é só no segmento de house, que é a Houseira. É uma noite mensal que eu tenho com o Rock Castro lá no Jerome, Clube Jerome em São Paulo. Uma vez por mês, um sábado por mês, a gente está fazendo a Houseira com vários convidados. E é só house music e vertentes. Aí eu tenho um outro projeto que é o Radion, que sou eu e a DJ Lua. É um projeto totalmente diferente, que a gente toca só breakbeats, downtempo, hip hop, trip hop. Essa vem da sua essência, Essa vem da minha essência. Já fazia muito tempo que eu estava querendo voltar com um projeto assim. Eu tive quando que foi? Começo dos anos 2000, final dos anos 90. Por aí eu tive o Breakers, que foi um projeto com o Luiz Paredes que a gente fazia só música quebrada. Aí tocava drum and bass, hip hop, era meio misturado, mas era só breakbeat. A gente ficou com um ano mais ou menos com esse projeto, aí não deu muito certo, a gente acabou parando. E eu sempre tive essa vontade de retornar com uma coisa mais quebrada. Em que momento que está esse projeto? Então, o Radion ele é itinerante. A gente faz festas em alguns lugares, uma vez por mês, sempre em um lugar diferente. A gente fez em alguns bares, fez em praça já, fez em restaurante, fez em casa noturna. Sou eu e a DJ Lua, chama Radion. Muito bom. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. A sua residência do Houseira no Jerome é algum sábado específico do mês? Não, cada mês é um sábado diferente. Não tem uma ordem. Primeiro, sábado, último. Não, é uma vez por mês, mas muda. De acordo com a agenda da casa, a gente ajusta. Tem algum projeto fora da cabine de som que você pretenderia ou pretende? Atualmente, estou com um projeto que está um pouquinho atrasado por causa da pandemia. Começou na pandemia e aí deu uma desvirtuada e agora a gente está retomando, que é um livro que eu estou lançando junto com a Cláudia Sef. Que legal. A Cláudia está fazendo comigo, dando uma força e tal. Já era para ter saído, mas aí veio a pandemia e a coisa deu uma desandada. Deu uma desandada. Que legal. Mas agora a gente retomou e deve sair no ano que vem. Esse livro é a tua história? É, minha carreira. A tua biografia?
Aê, que legal, Mal. Pô, esse livro aí, queridão. É fundamental. Quando esse livro sair, audiência amada, você, por favor, leia. São Paulo começou essa faísca da música eletrônica e o Mau faz parte disso. Não adianta você falar, desculpa, Rafinha, não gosta que eu faço isso. Mas eu tenho que deixar esse recado aqui, né, Mal? Né, tem que deixar. Esse tem que deixar. E você tem know-how para falar isso. Imagina, esse livro é um must read, tem que ter na sua prateleira, se você realmente é fã de música eletrônica. Mal, alguma coisa que você sonha em fazer e ainda não fez? Cara, eu nunca fui muito ambicioso, assim, de falar, quero tocar em tal lugar, quero tocar com tal pessoa. Não, eu sempre curto o que está acontecendo e, claro, vibro com a coisa realizada e pronta, mas não... Eu nunca fui muito ambicioso, assim, de, quero ser isso, quero ser aquilo, quero fazer isso. Eu curto o que está acontecendo. Claro, armo para as coisas acontecerem, vou atrás, busco. E se rolar, tá ótimo, se não rolar, já estou envolvido em outro. Meio que assim. O Mau, além de um grande DJ, é um queridaço. Mau, essa é a última pergunta. Você gostou desse papo? Tô aprendendo, Mau? Tá ótimo. Recebi uns hates aí que fazia muita pergunta. Essa pergunta é muito vasta, assim, mas você está aqui, para mim, tem uma representatividade muito grande, por 2 motivos, Mau. Em 97, o Daft Punk lançou o Homework. E quando chegou esse disco, eu não parei de ouvir por 30 dias. E, coincidentemente, querido, foi muito perto ali das suas noites que eu vi em São Paulo, de sexta-feira. Uhum. Então, eu gostaria de deixar esse momento para você deixar uma mensagem para quem você quiser. A gente está aqui com o Refresco Sonoro Podcast com um único propósito, Mal. Registrar a cena, trazendo informação de qualidade para as gerações futuras. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que contar a história, tem que registrar e tem que deixar esse material, né, para as futuras gerações. O que eu poderia falar é para quem está entrando agora nesse campo de música eletrônica, nesse trabalho, nesse meio, ou por diversão, ou porque quer entrar na profissão mesmo, eu acho que é importante justamente isso que a gente está comentando, entender um pouco da história. Quem está chegando agora, dá uma buscada lá atrás, como tudo começou, não só aqui no Brasil, mas fora, de onde vieram os estilos, como os estilos começaram, por que começaram, porque tem essa parte cultural muito forte, que é a identidade do povo, a identidade de uma geração, né? A gente se expressa através da arte, mostrando o conhecimento que tem, o dia a dia, tudo que acontece na vida da gente, a bagagem que a gente tem sonora, e tudo isso é transmitido de alguma forma através desse trabalho. Então é importante as pessoas que estão chegando agora saber um pouco da história, como começou, o que aconteceu, para entender o que está acontecendo agora, que teve um processo até chegar aqui. E se você passa por cima disso sem saber o que aconteceu, você não vai pegar a história toda da maneira correta, não vai ter não vai assimilar de uma maneira rica. É a mesma coisa de você ver um quadro numa exposição, não conhecer o artista, não conhecer nada, você vai olhar para aquilo, tá legal. Mas se você sabe um pouco da história daquele quadro, por que foi feito aquilo, pensando no quê, quem fez, em que momento, o que está retratando, você já vai ter uma outra visão daquele trabalho. E com a música é a mesma coisa, com o trabalho de dia é a mesma coisa. Se você entende como chegou naquilo, por que está acontecendo aquilo, você vai desfrutar muito mais disso tudo, vai ter uma experiência muito mais rica, muito mais valorosa. Essa foi a dose de conhecimento mais profunda da história, hein? Isso foi com certeza. E só para eu fazer uma soma com quem não estuda a história não faz parte da história. Exatamente. Exatamente. E com esse final quase, para mim, emocionante, eu gostaria de agradecer a tua audiência. Se você gostou, considere se inscrever no canal, considere seguir o DJ Mau em todas as plataformas, considere acompanhar os trabalhos dele. Isso é história do Brasil, feita no Brasil, para você que está aqui, brasileiro. Valorize nossa cena, seja sempre bem-vindo. Não esqueça de realmente deixar o seu comentário em todas as plataformas aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mau, muito obrigado, querido. Valeu pelo convite, obrigado aí para todo mundo que está acompanhando e bora curtir. Boa, a gente se vê na pista. É isso. Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação.